Olá, tudo bem? Deus abençoe, a paz do Senhor. Estamos no terceiro dia dessa maratona e nós iremos ler hoje e meditar um pouco em Salmos 3, que vai nos dizer acerca de Davi, que Davi ele confia em Deus na sua adversidade. Vamos ler comigo? Pega sua Bíblia aí, tá? Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muito dizem na minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o seu povo, seja a sua bênção. A salvação vem de quem? Vem do Senhor, e seja sobre o seu povo a sua bênção, a tua bênção. Essa palavra vai nos falar acerca de Davi, quando Davi ele estava fugindo diante da face de Absalão. E quem era Absalão? Absalão era o filho de Davi. Nós conhecemos a história de Absalão, e se você não conhece essa história de Davi, vai lá, abre lá a tua Bíblia, você vai encontrar essa história, tá bom? E nós vamos entender que por que Davi estava fugindo de Absalão. Absalão, ele tenta usurpar o reinado do seu pai e tenta matar o seu pai para ele poder governar. E nós sabemos que Davi ele foi um homem segundo o coração de Deus, um homem no qual o Senhor, o próprio Deus, escolheu para reinar o povo de Israel. E nós sabemos que não foi fácil até Davi chegar no trono, né? Até Davi tomar posse mesmo do reinado de Israel, do povo de Israel. E aí nós vamos ver que Davi ele está enfrentando um dilema, enfrentando uma situação bem difícil, porque ele está enfrentando uma situação com alguém da sua família. Davi ele enfrentou reis, enfrentou soldados, enfrentou muitas batalhas, né, com pessoas inimigas que não eram da sua própria família, do seu próprio sangue. Nós vamos ver que até o próprio Saul, que era o sogro de Davi, né, ele tentou matar várias vezes Davi. Mas nosso Deus, o Deus que chamou Davi, cobriu ele com todo o seu escudo, guardou Davi, porque Davi ele tinha uma promessa de ser rei de Israel, porque foi o próprio Deus que escolheu. E de antemão eu já quero te dizer, que se você tem uma promessa de Deus, se Deus te prometeu, se Deus te escolheu, te ungiu, né, para uma obra, para um propósito, pode ficar tranquilo, porque assim como Deus ele chamou Davi, ele escolheu Davi, ele ungiu Davi e ele colocou Davi no centro da vontade dele, aonde ele queria que Davi estivesse, o Senhor também vai fazer isso na sua vida e na minha vida, amém? E nós vamos ver que Davi ele começa esse salmo dizendo: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. Agora, Senhor, os meus adversários não é só lá fora, não, é dentro da minha própria casa. O meu filho ele está atrás de mim, querendo me matar. E muitos estão dizendo, né, que não há mais salvação para mim em Deus, né? Mas aí ele ressalta no verso 3 ali que, mas tu, Senhor, és o meu escudo, né? O Senhor é um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Então nós vamos perceber de que todos aqueles que se levantaram contra Davi, para tentar destruir Davi, para tentar contra a vida de Davi, eles foram arruinados, eles foram humilhados, né? E nós vamos ver que Davi, ele era um homem coberto pelo escudo divino. Ele era coberto com a proteção divina do Senhor. E todos aqueles que se levantaram contra o ungido de Deus, eles pereceram, né? E nós vamos ver a finalidade, o fim de Absalão,
né? Absalão, ele morreu, né? E, e seguindo, ele vai falar: com a minha voz clamei ao Senhor, ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu quero te dizer que quando você, com a sua voz, não é com a voz do vizinho, não é com a voz de uma irmã, não é com a voz de um parente, não, com a sua voz. Olha só o que ele fala: com a minha voz clamei ao Senhor, né? Eu não estou dizendo que você não precise pedir ajuda, que você não pode pedir ajuda em oração. Sim, a oração de 1, 2, 3, né, vale muito efeito. A Bíblia fala que o cordão, né, de 2, 3 dobras é mais difícil de se romper do que uma só, né, trazendo a gente entender de que quanto mais pessoas estejam orando com um propósito, né, mais forte a oração. Mas a Bíblia fala aqui que Davi, ele fala: com a minha voz, né? O Senhor te deu uma voz, o Senhor te deu fôlego. Então, com a sua voz, você clame ao Senhor. Não sei qual a dificuldade, o problema que você está, mas Jesus está dizendo: com a sua voz, clame ao Senhor. E Ele vai te ouvir desde o seu monte santo. O Senhor, Ele quer ouvir a tua voz. Então, clame com a sua voz ao Senhor. E aí, Davi, ele fala: eu deitei, eu dormi, eu acordei. Por quê? Porque o Senhor me sustentou. Então, quem é que nos dá o sustento para todos os dias, né? Deitarmos na nossa cama, dormir, acordar, levantar, seguir uma rotina no dia seguinte? Normalmente é o nosso Deus que nos sustenta. Por mais que haja adversidade, por mais que haja tribulação, por mais que haja momentos difíceis na nossa vida, né? O Senhor, Ele nos sustenta para que nós possamos deitar, dormir, acordar e levantar. E aí, nos seguintes versículos, ele fala: não terei medo de 10 milhares de pessoas, ou seja, eu confio no Senhor. Eu não vou ter medo do que está vindo contra mim. Eu não vou ter medo dos levantes dos meus inimigos, porque eu tenho o Senhor, que é o meu escudo, que é minha fortaleza, que me sustenta, que me guarda, que me ungiu, que me separou para a sua obra. E jamais vai me deixar desamparado. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. Então Davi já estava ressaltando: Senhor, levanta-te, salva-me, porque o Senhor já fez muitas coisas por mim, já destruiu meus inimigos, e não vai ser diferente com esse, por mais que seja da minha própria família. Então Jesus está dizendo, né, nessa noite, para mim e para você, que Ele quer ouvir a tua voz, que você possa clamar ao Senhor. E se você olhar para trás e ver quantos livramentos o Senhor te deu, e não vai ser diferente com a situação que você está vivendo hoje, o Senhor vai te dar livramento, vai te dar escape, vai te dar vitória, vai te dar sustento, provisão, né? E esse final do verso 8 ali fala: a salvação, ela vem do Senhor sobre o seu povo, sobre o teu povo seja a tua bênção. A salvação só vem do Senhor. Seja sobre o povo de Deus a tua bênção. E Ele derrama sobre nós a bênção dele. Então nós entendemos que apenas vem do nosso Deus a salvação, né? É por isso que Davi era um homem vitorioso nas suas guerras, porque ele sabia a quem recorrer, que era o próprio Senhor. Ele fala: a salvação vem do Senhor, a minha salvação não vem do homem, a minha salvação não vem do meu vizinho, não vem do meu familiar, a salvação vem do Senhor. Então eu devo clamar ao Senhor com a minha voz, e Ele vai se levantar ao meu favor, e Ele vai derramar a sua bênção sobre mim. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e até a próxima.